noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma semana de live pela Escola Sorriso. Eu sou a Camila, sou a coordenadora pedagógica e hoje nós iremos falar um pouquinho com a fono. Vamos lá? Aguardando a doutora entrar. Olá, doutora. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Bem, a Camila? doutora? Graças a Deus, tudo bem. Agradeço o convite, né, da Escola Sorriso, por poder estar participando dessa live na noite de hoje. E eu estou à disposição para poder, né, acrescentar algumas coisas para os pais dos alunos da Eu escola. acredito que nós que temos que agradecer a presença, a parceria, né? E dizer que é muito importante, acho que a sua live hoje, muitos pais pediram, e na verdade a gente acaba se movendo por eles nesse processo também. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para a doutora se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho, quem é a doutora, onde vocês estão. Por favor, doutora. Eu sou fonoaudióloga há mais de 30 anos, com experiência clínica e escolar. Eu venho com uma parceria com a Escola Sorriso já há muitos anos. A minha especialização é em motricidade oral, com abordagem na reorganização neurofuncional, e sou diretora clínica do Cefa. No Cefa é uma clínica onde nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós somos em 6 fonoaudiólogas, nós temos psicólogas, neuropsicólogas, psicopedagogas e reforço escolar. Então, todo ano eu costumo ir na Escola Sorriso, fazer uma triagem fonoaudiológica com as crianças. É importante os pais entenderem que a triagem fonoaudiológica é um processo mais rápido. Sim. Né? Não é uma avaliação detalhada e profunda, mas a gente consegue observar as crianças com dificuldades. E eu costumo enviar um relatório para esses pais, né? Colocando o que eu percebi, a observação que eu fiz de cada criança. E quando eu percebo que há necessidade, eu faço um encaminhamento tanto a família como os professores, a escola, para fazer um trabalho realmente integrado. Na verdade, Camila, quando a gente se propõe a fazer um trabalho dentro da escola, principalmente na educação infantil, é no sentido preventivo. Porque muitos pais acham que a fono só trabalha com criança pequenininha que fala errado. E é muito mais amplo que isso. A fonoaudiologia atua nos distúrbios da comunicação. Fala, linguagem, leitura escrita, voz, audição. E não tem uma idade correta. A gente atende desde bebês até a terceira idade. Quando a gente faz esse trabalho dentro da educação infantil, é para prevenir, né? Para que essa dificuldade que a criança tem não chegue a uma educação, a um ensino fundamental, para que não atrapalhe o processo da escrita, da alfabetização, da aprendizagem escolar. Porque quanto mais precocemente a gente inicia um trabalho, faz uma intervenção mais precoce, melhor para a criança, né? Para o desenvolvimento dessa criança. E a gente atende realmente adultos e crianças. Eu acho importante deixar claro para entenderem que o campo da fonoaudiologia de atuação é muito, muito amplo. E a fala, na verdade, ela é. E eu não sei se você... Desculpa, doutora. Pode falar, Não, pode perguntar, fique à vontade. complementando só a sua fala de apresentação, nós sabemos o quanto a fala ela é fundamental no processo de alfabetização, né? Desde que se a gente pensar na questão de um bebê, na questão de estímulo, de fala, de pronúncia, de dicção com pensamento, né? Então, eu acho que é um dos processos mais ricos que existe na educação. E é como a doutora falou, a fase que for, né? Não importa se for a fase inicial ou numa fase adulta também. Como é que acontece esse desenvolvimento de fala? Ninguém nasce falando.
A gente aprende ouvindo. Então, por isso que é importante os pais sempre falarem corretamente com a criança, usando um bom vocabulário. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos pais que falam errado, de forma infantilizada. Você acaba reforçando o erro. É importante o adulto sempre falar corretamente, usando um bom vocabulário, evitar o diminutivo, porque as pessoas têm muito esse hábito de usar tudo no diminutivo, tudo no inho, a mesinha, pezinho, né? Florzinha, e aí a criança fica tudo no inho, então é a flor, é a meia, é o sapato, é a planta, é o chão, sempre usar as palavras de forma correta, para que você faça uma estimulação. Então, a criança precisa de muita estimulação para desenvolver essa fala, essa linguagem. E é importante diferenciar o que é fala e o que é linguagem. Quando a gente se refere à fala, a gente pensa na questão de articulatória. Se a criança está falando corretamente os sons. Quando a gente se refere à linguagem, é o conceito, é a compreensão, é o significado daquela fala. Não é só balbuciar, né? Articular um som qualquer. Isso tem que ter um significado. Esse significado, esse conceito é a linguagem. E isso acontece através da associação da fala com o significado, com a referência que a criança tem do conceito. Por volta, Camila, dos 6 meses de idade, mais ou menos, a criança começa a balbuciar os primeiros sons ainda sem significados, né? Da, bababá. E isso vai aumentando conforme o estímulo que ela vai recebendo dos pais. Uhum. Então, desde bebê, esses pais devem contar histórias, cantar música, conversar em situações de vida diária. Na hora do banho, cadê o pé? Cadê a barriga? Cadê o bumbum? Na hora da refeição, vamos pegar o leite. Então, o tempo inteiro conversando com essa criança. Então, aos 6 meses, mais ou menos, ela começa esses balbucios e essas vocalizações vão aumentando. Por volta de 1 ano, mais ou menos, de idade, a gente espera que a criança já comece a falar as primeiras palavras. Normalmente, as primeiras palavras são papai, mamãe, né? Dá, quer. E ela vai aumentando esse repertório, aumentando esse vocabulário, conforme o estímulo que ela vai recebendo. O que é estímulo? Né? Se fala muito de estimular a fala, a linguagem. Estimular é conversar, é contar história, é cantar música, é brincar com a criança, é interagir, é criar vínculo. E a gente vê muitas crianças que ficam o tempo inteiro, principalmente agora nessa época de pandemia, que estão todos isolados, em quarentenas, muitas crianças ficam o dia inteiro em televisão, em celular, em computador, na frente de uma tela. E é importante os pais, nesse momento, estarem mais próximos dessa criança, interagindo, não deixar a criança brincar sozinha, né? Procurar entrar nessa brincadeira. Isso tudo vai contribuir muito para que a criança consiga desenvolver essa linguagem. Por isso que a gente observa que normalmente quando as crianças começam a entrar na escola, elas desenvolvem mais rápido essa fala. Porque elas têm a sociabilização, o contato com outras crianças. A professora está o tempo inteiro estimulando com histórias, com músicas, com atividades lúdicas. E essa fala só acontece através da sociabilização. Entendi. Eu quero expressar para o outro o que eu sinto, o que eu penso. Então, a criança vai ouvir o amiguinho falando, vai querer fazer igual. O tempo inteiro isso. Então, essa estimulação aumenta o vocabulário e o repertório da criança. Já que a senhora está falando em processo de escola, uma pergunta, na verdade, até já foi respondida da questão do diminutivo dessa parte, né? Ouvi relato de alguns pais que nesse processo da pandemia, de quarentena, de todo, a fala da criança regrediu, né? Justamente porque são essas crianças que estão na escola, tem essa parte do meio, todo esse processo. Isso também é normal, doutora? Essa fala fazer um processo de regressão? A criança falava muito mais e agora ela fala muito menos. E aí eu já vou engatilhar uma outra pergunta. A doutora comentou de 1 ano em diante, né? Então a criança, por mais que ela não tenha uma mãe completo, mas ela tem um mã, um má, né? O papá. É importante mesmo assim que os pais façam a palavra certa nessa fase.
Perfeito. O importante é sempre reforçar o certo. Então, se a criança falar, papá, 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 se referindo ao papai, você vai repetir. É, o papai, o papai. Vamos chamar o papai? Chegou no lugar, falar oi, oi, vai embora, tchau, tchau. Olha o gato faz miau. E o cachorro faz au, au. Eu nunca vou ficar só no miau e no au, au. Eu sempre vou dar o nome com o som que esse animal produz. E a mesma situação, você fala mamãe, mamãe, ah, é mamãe? Então fala mamãe, mamãe. E quando a criança fala errado, por exemplo, acontece muito essa fase do Cebolinha trocar o R pelo L. Ai, a balata, é a barata. Ai, caiu, caiu, caiu. Eu sempre vou repetir o certo para a criança ter o modelo correto, ouvir o correto. Mesmo que ela não consiga pronunciar, não tem problema. O que eu quero é que ela ouça e registre esse modelo certo. Sempre procurando fazer essa correção de uma forma sem chamar atenção para o erro. Porque se eu disser, não, não é taiu, é caiu, eu falo o errado e o certo. Às vezes eu confundo mais a criança. Então, eu sempre vou procurar dar um modelo correto, reforçando o certo de uma forma mais natural, sem chamar atenção para o erro. Isso é importante para a criança ter mais estímulo para falar, porque se sempre tiver um adulto corrigindo, ela pode ficar constrangida, deixar de falar, né? E você dando duas opções, repetindo o erro, às vezes confunde mais a criança. E aquele... Você havia me perguntado... Desculpa, você pode repetir a pergunta? Claro, do regredir. Aquela criança que está na escola e regride, né? A gente tem ouvido muita queixa de pais desse processo. A criança chegava em casa com N palavras, ou que nem no caso do estágio de viagem, começar, e perceberam que isso estacionou. Não é o esperado. Na verdade, não é esperado. O esperado é que a criança sempre evolua, sempre progrida, desenvolvendo mais essa fala, cada vez falando mais. Oi, estou ouvindo sim. Oi, Camila, acho que perdeu a conexão, agora voltou. Não, estou te ouvindo. Então, eu não sei até onde vocês ouviram. Então, assim, o esperado é que a criança sempre evolua cada vez mais essa fala, e não que tenha regressão nem estacione. O que eu tenho percebido agora, nesses momentos de pandemia, é que tem famílias que percebem que realmente o que você relatou, às vezes a criança estacionou, porque até eu acredito pela situação, mudou a rotina da criança, a criança está em isolamento, sem contato com os amigos, sem a escola, muitas vezes os pais em home office, sem poder dar atenção para essa criança. Então, isso, claro que pode contribuir com que ela desacelere esse desenvolvimento de fala. Como também eu já ouvi de algumas mães que me relatam que nesse momento de isolamento percebem que a criança evoluiu a fala. Por quê? Porque muitas vezes essa família está tendo mais tempo para se dedicar a essa criança, pais que trabalhavam o dia todo e a criança tinha pouco contato com essa família, agora a família está tendo mais contato, mais tempo, mais oportunidade de estimular. Entendi. E que isso, muitas famílias percebem que vem favorecendo o desenvolvimento da fala. Então, isso é muito de cada criança, porque cada criança tem seu ritmo, e também de como a criança está vivenciando, que ambiente que ela está inserida, como é que essa família está fazendo essa estimulação para a criança. Entendi. Estímulo é tudo. Eu sempre comparo, Camila, a criança a uma planta. Sabe, a criança é como uma plantinha, né? Que precisa ser regada, adubada para crescer, dar flores e frutos. Se essa criança, né, se essa plantinha não é estimulada, não é regada, realmente ela vai ter mais dificuldades de se desenvolver de uma forma saudável, né? Isso é fato em todas as situações. E por volta dos 2 anos de idade, a gente espera que uma criança já comece a formar frases simples. Ela ainda não consegue falar
eu quero água, mas quer água. Ela começa com 2 vocábulos e conforme ela vai desenvolvendo essa fala, ela vai estruturando melhor essas frases, né? Ganhando vocabulário, estruturando, contando histórias. E no começo, a criança ela tem dificuldade em conjugar verbos, né? Então, ela fala, eu fazia, né? E aos poucos ela vai ganhando essa gramática e vai conquistando uma linguagem mais próxima do que a gente espera. E por volta dos 4, 5 anos de idade, a gente espera que a criança já esteja falando todos os sons corretamente. Os primeiros sons é papai, mamãe, o P, o B, o M. Depois vem o T, o D, o cacocu, o gagugu, o som do S, do CH, do X. E por último, os últimos sons que a criança adquire são os R's. Né? O L e o R principalmente. O R de barata, de prato, as sílabas complexas, planta, flauta, prato, fraco. Esses sons são os últimos que a criança adquire, entre 4 e 5 anos de idade. Por que é importante a gente ficar atentos se a criança até essa idade está falando corretamente? Porque a gente sabe que a fala é pré-requisito para a escrita. Sim. Então, assim, geralmente a criança, quando entra no processo de alfabetização, a tendência é associar o som à letra, né? O fonema ao grafema. Se ela está falando errado, provavelmente ela vai escrever da mesma forma. Então, é bastante importante esse trabalho de detectar essas dificuldades logo na primeira infância, na educação infantil, para que a criança depois não leve isso para a alfabetização, para o processo da escrita. Entendi. E outra situação que eu acho importante comentar, Camila, é a questão dos gestos. Tem uma fase que a criança aponta, usa muitos gestos, e o pai corre e já oferece para a criança o que ela apontou. Nesse momento, é importante a família estimular a criança para que ela se esforce para falar. Porque se todo mundo responder aos gestos dela, ela vai se acomodar. Sim. Né? Ela vai ser uma ótima mímica e não vai se esforçar para falar. E o que a gente quer é que ela verbalize. Então, a criança apontou para algo, você pergunta para ela, o que você quer? O que você quer? Ah, é água? Então, fala água, fala dá. E criar momentos para que a gente consiga ouvir a criança. Porque, às vezes, a família está numa correria, num ritmo tão grande que mal tem tempo de ouvir a criança, né? Então, é importante, porque a criança ainda não tem uma habilidade articulatória. Então, ela demora para falar, ela demora para buscar o vocabulário, para elaborar o pensamento, né? Para se expressar oralmente. Ela requer mais tempo, ela não consegue falar rápido, se expressar com rapidez. E muitas vezes eu percebo que essa família não tem paciência, não tem tempo de ouvir a criança e acaba antecipando o que ela quer, acaba oferecendo o que ela quer. E isso você deixa de oferecer uma oportunidade onde essa criança poderia estar, né, se comunicando, se esforçando mais para desenvolver essa fala. E por volta, mais ou menos, dos 3 anos de idade, é esperado, Camila, que toda criança passe por uma fase que a gente chama de disfluência de fala. O que é a disfluência? Né, gente? É a vulga gagueira, que a gente chama de disfluência fisiológica. Porque o pensamento é mais rápido do que a fala. E a criança, por volta dos 3 anos, ainda não tem uma habilidade para coordenar todo esse processo, né? De expressar o que ela sente, o que ela pensa, de articular as palavras corretamente. E ela tropeça nessas palavras e a tendência é gaguejar. A gente aguarda até 6 meses. Se essa gagueira persistir até 6 meses, é natural, é uma fase. Tem pais que me perguntam, Claudeli, mas o meu outro filho não gaguejou. Isso às vezes acontece, tem criança que acontece um dia, tem criança que essa gagueira persiste por vários dias, semanas, até meses. Isso vai de criança para criança. Entendi.
A gente aguarda até 6 meses. Se essa gagueira persistir por mais de 6 meses, aí é importante procurar um fonoaudiólogo para ele avaliar a situação, orientar essa família e provavelmente fazer uma intervenção, começar um acompanhamento, um tratamento, para entender o que está acontecendo. A gagueira, né, a disfluência, ela tem uma incidência maior no sexo masculino e ela é genética, costuma ter antecedentes familiares. Agora, o que essa família pode fazer em casa para ajudar essa criança que está gaguejando? Não corrija, não chame atenção, só tenha paciência de ouvi-la. Então, esses jargões que a gente, né, percebe que muitos pais fazem, respira, calma, fala devagar, ou quer antecipar a palavra pela criança. Tudo isso vai fazer com que a criança fique mais ansiosa e a tendência é gaguejar mais. Então, apenas tenha paciência de ouvir essa criança, deixe à vontade, dê tempo para ela estruturar a fala dela, o quanto for necessário, sem apontar, sem chamar o erro. É a melhor forma que essa família tem para ajudar essa criança. Agora, está persistindo essa gagueira, procure um fonoaudiólogo que ele vai conseguir te orientar de forma mais específica. Tem uma pergunta, doutora? Eu não sei se eu me... Não, de jeito nenhum. Pois não. Foi ótimo que a senhora já fez, já eliminou algumas das minhas perguntas. Tem a mãe da Alice, está colocando aqui para nós, que a Alice fala tudo e repete. Ela é uma tagarela. E ela anda pronunciando o S entre os dentes. E ela gostaria de saber se eles devem se atentar. A Alice acabou de completar 2 anos. E ela fala com a língua entre os dentes. Sim. Isso a gente chama de ceceio, principalmente no som do S e do Z. Quando a criança fala faco, cinema, zebra, quando coloca a língua entre os dentes no S e no Z, a gente chama de ceceio, mas isso pode acontecer em outros sons também, no T, no D, no M, no L. A criança fala muito com a língua para frente. Geralmente não, isso está associado também à forma que ela deglute. O mesmo ponto articulatório é o mesmo ponto na hora da deglutição, na hora que essa criança está engolindo saliva, líquidos e sólidos. O que acontece, até criança pequenininha, né, até 1, 2 anos, é natural que a criança faça essa interposição de língua na deglutição e na fala, porque ainda não existe uma maturidade, né? A criança ainda está imatura oralmente, mas se isso persistir, é importante buscar a ajuda de um fonoaudiólogo e futuramente talvez até de um ortodontista. Porque o que isso pode causar? Isso pode causar uma alteração ortodôntica, porque a língua tem uma força, língua é músculo. Sim. E por incrível que pareça, é considerado um dos músculos mais fortes do corpo humano. Então, essa interposição de língua pode ir pressionando a arcada dentária e alterar essa questão ortodôntica, mordida aberta. Agora, precisamos entender o que está causando essa interposição de língua. Podem ser maus hábitos orais. Se ela chupa dedo, se ela ainda usa chupeta, se ela respira muito pela boca, vive de boca aberta. Então, esses maus hábitos orais podem levar a um posicionamento errado de língua. Entendi. Né? Podem ser as causas de uma postura de língua errada e, como consequência, pode também alterar a arcada dentária. E aí é importante ter o acompanhamento do fonoaudiólogo para poder estar avaliando essa situação. Tá. Né? E até... falando um pouquinho já que a gente entrou nessa questão de chupeta, a gente costuma indicar chupeta até 2 anos de idade. Procurar não passar dessa idade, porque realmente altera a chupeta, ela altera a arcada dentária, pode atrapalhar na articulação da fala. Então, assim, a gente chama de fases pré-linguísticas, Camila, tanto a fase da mastigação como da sucção, respiração e deglutição. A natureza é muito sábia. A criança, primeiro ela vai sugar. Quando ela está sugando no peito da mãe, na chupeta, na mamadeira,
na verdade, ela já está exercitando essa musculatura de boca, fortalecendo lábios, línguas, bochechas, estimulando essa boca para depois poder desenvolver a articulação da fala. A mamadeira também, o peito da mãe, a chupeta, todos esses processos de sucção vão ajudar no desenvolvimento oral e no desenvolvimento da fala. Agora, a gente tem que prestar atenção que esses bicos de chupeta e de mamadeira devem ser ortodônticos, aqueles com bicos mais chatinhos, que são mais anatômicos, para estimularem os pontos corretos, né, dessa boquinha. Não aumentar o furinho do bico da mamadeira. Eu sei que tem muitas mães de berçários, né? Muitas crianças pequenininhas, né? Pais de crianças pequenas me ouvindo. Então, não aumentar o furinho do bico da mamadeira. É importante respeitar o furinho pequenininho. Por quê? Porque eu quero que a criança faça força para sugar. Essa força nessa boquinha vai exercitando essa musculatura oral. Tem mãe que me pergunta, mas o leite é engrossado, como é que eu faço? Existem bicos próprios para leite engrossados, né? Então não precisa você ir lá e fazer. E passar a tesoura. Veio uma pergunta agora, doutora. E a mastigação. Veio uma pergunta, já que a senhora falou da chupeta, vieram duas perguntas. Uma, na verdade, falando que o filho só usa a chupeta para dormir e é só o processo que ele adormece. E a outra, a questão de chupar o dedo. Então, vamos lá. Primeiro, da chupeta. Uma criança acima de 3 anos que automaticamente usa só para dormir. Então, assim, a doutora acabou de falar também que não é aconselhável. E a questão de chupar o dedo. Aí depois tem uma no Instagram, eu já faço, tá? Então, o que acontece? Olha, a chupeta a gente costuma... É muito polêmica a chupeta. Tem profissional que é extremamente contra. A fonoaudiologia enxerga a chupeta com bons olhos. A gente entende que essa sucção é essa forma de exercitar essa fase oral, ajuda no desenvolvimento de fala, mas é importante a gente prestar atenção, observar duas situações. Primeiro, a idade, é até 2 anos. Mais do que isso, não é recomendável. Então, você está me dizendo que essa criança já tem 3 anos, mesmo que ela use só à noite, o recomendável é até 2 anos, né? O uso dessa chupeta. E outra situação, além da idade da chupeta, é como a criança usa essa chupeta. Porque eu observo no consultório muitas crianças que mordem a chupeta, entortam a chupeta na boca, fazem tudo com essa chupeta, né? Cheira a chupeta, morde, entorta a chupeta, fazem tudo menos sugar. E a função da chupeta é a sucção, não é morder, né? Porque isso só vai prejudicar, né? Essa questão oral. Então, é sugar, é sugar. Como retirar essa chupeta? Não surgiu essa pergunta, mas eu sei que é uma grande polêmica, né? Então, existem várias famílias que colocam pozinhos amargos ou trocam por presentes, pelo Papai Noel, pelo Coelhinho da Páscoa. Assim, não existe uma fórmula mágica. O importante é a criança ter uma maturidade oral, ter essa sucção saciada, né? Para poder retirar essa chupeta. Agora, a família tem que estar realmente preparada. A família tem que estar muito segura de que quer tirar a chupeta, porque senão não dá certo, né? E eu procuro sempre orientar as famílias a tirar de forma gradativa, né? Então, tirar do dia, depois, por último, tirar da noite. A criança adormeceu, essa mãe que perguntou, né? A criança tem 3 anos, quer dizer, já não está mais na idade de usar chupeta. Mas como retirar essa chupeta? Quer dizer, adormeceu, deixa a chupeta só para adormecer. Adormeceu, já tira a chupeta, não deixa a noite toda com a chupeta na boca. Então, gradativamente, você vai diminuindo, reduzindo o tempo de uso dessa chupeta até conseguir eliminar totalmente essa chupeta, né? Então, é uma boa estratégia também. Agora, quando você tira essa chupeta de uma forma antecipada, ou então, às vezes nem é antecipada, mas a criança não tem maturidade, o que acontece? Muitas vezes ela desvia esse hábito da chupeta para o dedo. E o dedo é pior que a chupeta. Tem criança que tira a chupeta e começa a colocar o dedo na boca. Como também existem muitas crianças que já nascem chupando o dedo. É muito comum a gente ver no ultrassom
a criança já com o dedo na boca, né? Então, existe uma questão aí, uma fase oral muito, muito forte na criança, e se essa fase infantil não for bem amadurecida, a gente leva isso até a fase adulta. Quantos adultos a gente não conhece que roem unha, rangem dente, colocam caneta na boca, fumam? É tudo fase oral, imatura, né? Sim. E o dedo, a sucção de dedo, esse mau hábito de chupar dedo, ele é pior do que a chupeta, porque a chupeta você joga fora e o dedo? O O dedo dedo tá tá lá. lá, é muito mais fácil a criança colocar na boca. E geralmente é o polegar, né? O mais comum. Colocando força e esse céu da boca, esse palato fica alto, fundo, o dente vem para frente, deforma mais essa arcada dentária. Então, o dedo é mais prejudicial. Muitas vezes precisa de um profissional, de um fonoaudiólogo, para ajudar a trabalhar essa boquinha para a criança conseguir eliminar essa sucção de dedo. Entendi. Né? Agora, isso pode também estar relacionado com questões emocionais? Obviamente que também, né? Porque tem criança que é mais insegura, é mais ansiosa, numa situação de timidez, aí quer pegar a chupeta, quer colocar o dedo na boca. Então, esse emocional também pode acentuar essa situação. Entendi. Outra coisa que eu não queria esquecer de comentar, Camila, é em relação à mastigação. Tá. Porque eu costumo observar muitos pais que dão tudo molinho para a criança. Tudo amassado, peneirado, liquidificado, processado, tudo papinha. E a gente sabe que por volta dos 6 meses de idade, geralmente os pediatras já liberam as papinhas, né? Começam com as doces, depois as salgadas. E é importante nesse processo os pais estarem atentos para depois, gradativamente, ir deixando pedaços nessa sopinha, nessa papinha, um pedaço de cenoura, um pedaço de batata, uma carninha, um franguinho, aos pouquinhos e deixando cada vez esse alimento com mais consistência. Até por volta de 1 ano, a criança chegar na alimentação de um adulto. A criança com 1 ano já come de tudo. Porque quanto mais sólido e seco for esse alimento, mais exercício muscular a criança vai desenvolver. Até para crescimento ósseo da mandíbula, da maxila, erupção dos dentes. Criança que não mastiga, como é que vai erupcionar dente? Como é que vai crescer essa parte óssea de mandíbula, de maxila, fortalecer músculo, desenvolver a fala? Então, é importante estar sempre estimulando essa mastigação, além da sucção. Né? E estar atento à questão respiratória também. Porque parece óbvio a gente falar, mas não é. A respiração correta é a nasal, mas a gente observa muitas crianças de boca aberta que respiram pela boca. E nós temos que estar atentos o que está acontecendo com essa criança que respira pela boca. Se a questão é alguma obstrução nasal, uma adenoide, uma rinite, um desvio de septo, que às vezes precisa do acompanhamento médico, do pediatra ou do otorrino, para entender se tem alguma obstrução nasal que impeça que a criança respire pelo nariz, por isso que ela está sempre de boquinha aberta, ou se existe um mau hábito. Muitas vezes essa criança já passou pelo otorrino, já fez exame, e esse nariz está desobstruído, não tem nenhuma questão orgânica. Muitas vezes é por hábito. Tem criança que desenvolve uma respiração oral por hábito. E o fonoaudiólogo, nessa situação, consegue fazer um trabalho de reeducação respiratória. Através de exercícios, treinar que essa criança aprenda a respirar pelo nariz. Por que é importante? Porque quando a criança está sempre de boca aberta, ela posiciona errado a língua, ela cria uma flacidez, uma hipotonia, que é uma flacidez dessa musculatura oral. Isso atrapalha a fala, atrapalha a arcada dentária, diminui a oxigenação cerebral, pode atrapalhar até a concentração escolar. Quem respira pela boca costuma ser mais desatento, mais disperso. Não sabia, doutora. Então, são coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Não imaginava. Então, respirar, sugar,
Então, respirar, sugar, mastigar, deglutir, são fases pré-linguísticas que antecedem o desenvolvimento da fala. Entendi. Então, assim, quando a gente observa que uma criança está demorando para falar, está com atraso de fala, está demorando para começar a falar, ou então está falando, mas está falando muito errado, com muitas trocas, a gente tem que levantar o histórico dessa criança, se não houve alguma falha também nessas fases. E dentro de um processo terapêutico, de fonoterapia, a gente muitas vezes precisa resgatar essas fases, orientar a escola, a família, né? Para que possa desenvolver todos esses processos, porque interferem realmente no desenvolvimento oral. Entendi. A doutora... Não sei se eu acabei me estendendo. Não, mas fica tranquila, porque algumas perguntas a senhora automaticamente já respondeu. Tem uma pergunta que veio, a doutora até já falou um pouquinho, que a Roberta fala, meu filho tem 1 ano e 3 meses, e com 1 ano ele falava papá, mamá, nenê e Ana, e ele parou. Estimulamos, falamos correto com ele, sempre interagimos. Ele entende qualquer comando, mas ele não faz. Então, acho que é um pouco do que a doutora explicou também, né? O importante é estar estimulando, né? Por volta dessa idade, a gente diz por volta, porque isso vai também muito de criança para criança. Cada criança tem o seu tempo. Agora, lógico que existe um limite para a gente aguardar. Então, por volta de 1 ano, as crianças começam a falar papai, mamãe, as primeiras palavrinhas. E esse aumento de vocabulário, de repertório, vai aumentando conforme a criança vai sendo estimulada, vai tendo vivências e vai aumentando isso. Então, assim, não tem criança que às vezes para de falar uma palavra, mas ela adquire outras palavras também, né? Então, tem que estar observando se ela vai começar a ganhar outros vocabulários novos. Agora, se isso não acontecer, é importante, na dúvida, procurar um fonoaudiólogo para a gente estar entendendo o que está acontecendo com essa criança. E isso que você comentou dela entender, da criança responder, é muito importante, porque não é só falar, a criança tem que entender. Quando você faz um comando, cadê a bola? Cadê o pé? Pega o carro. O que é isso? Então, a criança entender esses comandos, ter compreensão dessa linguagem. Quando você chama pelo nome, né? Então, Bruno, Bruno, a criança tem que olhar, tem que procurar, né? O som, ela Sim. entender que que ela está sendo, que estão chamando pelo nome dela. Porque tem criança que tem dificuldade em compreensão, ela pode ter uma perda auditiva, né? Tem criança, a gente tem vários diagnósticos que também podem levar a um atraso de fala, que podem levar a um distúrbio articulatório. Pode ser uma criança imatura, que faltou estímulo, pode ser uma criança que tem uma perda auditiva, que tem um comprometimento neurológico, um autismo, né? Que tem alguma síndrome. Então, existem casos mais graves que também podem levar a um atraso de fala. Hoje em dia, existe o teste da orelhinha, que todas as maternidades são obrigadas a fazer. Assim como existe o teste do pezinho, existe o teste da orelhinha. Então, na maternidade, todos os bebês são avaliados em relação a essa audição, para fazer um diagnóstico preventivo, né, precoce, em relação a essa questão auditiva. Mas é importante que essa família esteja sempre atenta. Caiu um objeto, fez barulho, a criança reagiu, ela ouviu, né? Quando você chama a criança, ela entende, ela responde. E está sempre brincando. Criança pequena adora brinquedos que tenham cores, barulhos, movimentos. Né? Então, como é que ela responde com isso? Ela está ouvindo, ela está entendendo. Tem fases que a criança ela ainda não usa o eu. Ela fala assim, o bebê quer, né? O Bruno quer. Né? Ela se refere ao nenê, ao bebê, se chama pelo nome. Ela usa tudo na terceira pessoa. E ela só vai adquirir o eu, a primeira pessoa, eu quero, por volta dos 3 anos de idade, né? Então, assim, isso acontece naturalmente. E a gente tem que estar sempre reforçando certo, como aquela criança
que fala caiu, caiu, você fala caiu, caiu. Eu sempre vou reforçar o certo. Agora, na dúvida, procure sempre um especialista na área de fonoaudiologia, porque ele vai poder avaliar o caso específico e orientar de uma forma mais, né, certeira. Veio até uma Porque a gente pergunta, doutora, tem as referências. do que a senhora está falando agora, só que Pois assim, a não. criança já tem 4 anos e meio e geralmente ela fala o T no lugar do C. Então não é um macaco, é um matato, que é o que a doutora mais ou menos acabou de falar também. Só que aí a faixa etária é diferente, ela vai completar 5 anos. Então aí já é mais delicado. É. Exatamente, Camila. Como é uma criança já de 4 anos e meio, já não é esperado que ela tenha esse tipo de troca fonética na fala, né? Trocando o som do C, do T, pelo som do que a gente chama do K, né? Sim, é. Que seria o C, né? Cacocu. Então, macaco, matato, né? Então, assim, esse tipo de troca não é esperada, principalmente aos 4 anos e meio. Então, é importante que essa mãe busque uma ajuda fonoaudiológica para poder avaliar essa situação. Possivelmente, essa criança vai precisar de acompanhamento. 4 anos e meio com esse tipo de troca não é esperada, né? Eu acho que é importante, com certeza é importante buscar uma avaliação fonoaudiológica e provavelmente vai precisar de um acompanhamento, Sim. porque isso pode gerar duas situações. Se essa se essa troca de fala persistir, isso pode atrapalhar o processo da alfabetização, ela pode futuramente começar a escrever errado do jeito que ela fala, e pode também atrapalhar na sociabilização, né? Porque as crianças podem realmente, né? Crianças mais velhas, nessa idade, 4 anos e meio, as crianças ainda não têm esse nível de compreensão. Mas as crianças mais velhas que ainda falam errado, muitas vezes passam por situações constrangedoras, né? Do amiguinho dar risada, zombar da criança que está falando errado. E aí pode gerar um conflito emocional, Mas e além de agora? poder atrapalhar o desenvolvimento da E no, escrita. vamos supor, pensando em agora, né, nesse processo de pandemia, da quarentena, uma mãe dessa que de repente procura um tratamento, né? Algumas clínicas estão atendendo, outras o atendimento, né, online também, que nós já até falamos sobre isso. Existe alguma coisa que o pai em casa É, pode fazer para amenizar esse atendimento ou não, doutora? Realmente é o profissional. Assim, nesse caso em específico, é o profissional. porque como essa criança já tem 4 anos e meio, é importantíssimo que passe por um profissional. Né? Então, assim, eu vejo a minha clínica, né, e acho que a maioria das minhas colegas estão atendendo online. Né? Então, online a gente faz o atendimento e alguns profissionais estão atendendo presencialmente, né? Então, assim, na clínica onde eu sou diretora, a gente faz os atendimentos online e também agora, mês de junho, nós começamos a fazer alguns atendimentos presenciais. Mas, assim, a avaliação, a gente não tem como fazer à distância, Entendi. né? Tem que ser presencial. Mas a orientação para a família, né? Se é uma criança que já está em um processo terapêutico, a gente pode fazer à distância. É que nós estamos, infelizmente, vivendo uma situação ímpar, né? Nunca ninguém passou por isso. Mesmo dentro da fonoaudiologia, não existia atendimento online, né? Então, da noite para o dia, todos os profissionais precisaram se reinventar, assim como as escolas, né? Sim. As escolas também não faziam essas aulas online e da noite para o dia precisaram se adaptar a essa nova realidade. Agora, no primeiro momento, o que a família deve fazer é sempre reforçar o certo. Então, se a criança fala matato, matato, o matato quer banana. O macaco quer banana. Cadê o macaco? Que macaco grande, que macaco bonito. Então, é importante essa família estar sempre estimulando, reforçando a palavra certa.
E isso é um processo que a gente sempre orienta para que a família mantenha, que já vai ajudando. Entendi. Mas, independente dessa orientação, assim que for possível, é importante a família buscar ajuda de um fonoaudiólogo, sim. Tá. Tem uma Né? outra mãe, doutora, tem bastante pergunta vindo pelo Instagram também. Eu não consegui chegar em todas as perguntas ainda. Tem uma mãe que comenta da mastigação que a doutora colocou. Ela é a mãe da Bia, é a Carol, e ela fala que ela tem a impressão que a Bia não mastiga os alimentos, mas que ela já engole. Então é um pouquinho do que a doutora falou também, né? Olha, é importante mastigar, né? Então, assim, tá sempre oferecendo, mesmo aquelas crianças, é comum, Camila, às vezes, a mãe tem medo que a criança engasgue, né? Ah, engasgou uma vez, a mãe fica com medo e aí não oferece mais nada sólido, só dá tudo pastoso. E mesmo com essas situações, a gente não pode deixar de ofertar os alimentos sólidos. A criança fica com alimento e não mastiga, ela engole. É importante que a mãe insista, né, nesses alimentos, né? Agora, se isso está muito difícil, tem que buscar a ajuda de um profissional, né? Às vezes a criança tem uma dificuldade específica que talvez precise de um acompanhamento de um fonoaudiólogo, de um profissional. Mas, em regra geral, essa família deve manter a estimulação. Não é porque a criança está com dificuldade que eu vou deixar de oferecer. Eu vou dar tudo amassado. Não, eu vou continuar oferecendo os alimentos, né? Eu vou insistir. Agora, se essa dificuldade persiste, né? Se a criança tem muita recusa alimentar, se ela tem muito reflexo de vômito, se ela não aceita, ela não está mastigando, mesmo você mantendo essa estimulação, ou mantendo essa oferta, aí tem que buscar ajuda de um fonoaudiólogo para avaliar melhor essa situação. Tem criança, às vezes, que tem refluxo, tem algum desconforto, ou às vezes é só uma questão realmente de treino, né, muscular. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Já que a doutora Tá? comentou de procurar um profissional, existe uma idade certa para estar procurando? Eu tenho uma dúvida, vamos pensar, vai, com a minha filha. Mas qual é a idade correta para eu procurar uma fono? Existe essa idade que seria correta, doutora? Olha, foi ótimo você perguntar isso, Camila, porque antigamente as pessoas achavam que eu tinha que buscar um fonoaudiólogo só aos 5 anos de idade. E a gente não precisa esperar tudo isso. A gente atende bebês, tem fonoaudiólogo atendendo dentro de maternidade, dentro de berçário. Então, tem criança que nasce já com dificuldade para sugar o peito da mãe, tem dificuldade para se alimentar, desde bebês. Então, a gente atende bebês, crianças, adolescentes, até a terceira idade. Na terceira idade, pacientes com afasia, que tiveram AVC, tiveram derrame, ficaram com dificuldade de alimentação, com dificuldade de fala, de memória, de entendimento. Então, o fonoaudiólogo atende desde bebês até pessoas mais velhas. Então, o importante você percebeu que essa criança, esse adolescente, esse adulto está com alguma dificuldade e precisa buscar ajuda. Na dúvida, procure um profissional que ele vai estar avaliando esse paciente, essa situação e te orientando da forma mais adequada. Então, quanto mais cedo procurar pelo profissional, tudo é mais fácil de você fazer uma intervenção, né? Então, não existe uma idade correta. Desde que exista a dificuldade, vale a pena estar avaliando. Eu tenho outra pergunta e depois já tem mais uma outra. Doutora, eu estou rindo que as perguntas estão vindo. Fala infantilizada. A doutora já falou, mas reforça um pouquinho, não só a questão do diminutivo, mas sim da fala infantilizada com a criança. Então, assim, dos pais falarem de forma infantilizada com a isso, criança, nesse sentido que você se refere? Isso. É importante o adulto, né? O adulto que convive com essa criança, né? Os pais, os profissionais, os professores, todos sempre falarem corretamente com a criança. Então, e muitas vezes a gente vê que o processo é o inverso, né?
o adulto, os pais que imitam a criança. Na verdade, é a criança que deve imitar. Foi o que eu volto a insistir. Ninguém nasce falando, a gente aprende ouvindo. Então, é importante a criança ouvir um adulto que fale corretamente, que dê um bom modelo, que use um bom vocabulário, que use palavras corretas, sem, né, sem infantilizar essa fala, para você reforçar o certo. Se eu falo errado, a criança vai aprender errado. Se eu falo certo, a criança vai procurar imitar o meu modelo certo. Entendi. Como é que a criança aprende a falar inglês? Ou a criança aprende a falar inglês, né? Eu sei que vocês são uma escola bilíngue. A criança aprende a falar um inglês muito mais rápido do que o adulto, porque criança é como uma esponjinha. Eles absorvem muito mais rápido o aprendizado do que o adulto. Verdade. Né? Isso é então, verdade. eles aprendem a falar, mesmo eles não tendo contato com a língua com inglesa em casa, mas é uma família que não fala inglês. Mas eles, na escola, se eles forem estimulados a falar inglês, eles vão desenvolver essa outra língua. Por quê? Porque eles estão ouvindo e vão tentar repetir igual. Eu falo que o ouvido é entrada e a boca é saída. Tem que entrar bem para sair bem. Entendi. Se eu ouço errado, porque os meus pais falam infantilizado comigo, eu vou repetir igual, eu vou repetir errado. Então, é um grande erro falar de forma infantilizada com a criança. Né? É importante sempre falar corretamente com a criança. E volto a repetir, né? Quando a criança falar algo errado, ai, a boia, a bola, que bola grande, que bola bonita. Eu reforço o correto sem chamar atenção para o erro. É a melhor tática para ajudar essa criança. Estão perguntando, doutora, 2 anos e 8 meses e até agora fala bem pouco. Mamãe, papá e alguma palavra, mas entende todos os outros comandos. Só que já tem a idade dos 2 anos e 8 meses. Então, nessa idade, ele já deveria ter um vocabulário mais amplo, né? E já deveria estar começando a fazer frases, formação de frases. 2 anos e 8 meses e não estar falando quase nada, não é o esperado para essa faixa etária. Né? Então, voltando um pouquinho, lembra que eu comentei? Por volta de 1 ano, a criança começa a falar mamãe e papai. Com 2 anos, ela já tem um repertório grande, já consegue falar vários vocábulos e já está começando a formar frase. Então, com 2 anos e 8 meses, ele já deveria estar com um desenvolvimento maior. Agora, uma observação. Os meninos... a gente sabe que existe uma incidência de atraso de fala e de distúrbio articulatório, ou seja, de criança que demora mais para falar e que fala muito errado, a incidência é maior no sexo masculino. Tá? Os meninos geralmente demoram mais para falar, mas não é por isso que eu não preciso, por isso mesmo eu devo estimular mais ainda, e é importante você buscar a avaliação de um fonoaudiólogo para poder te orientar melhor e possivelmente fazer um acompanhamento. Você vai falar, mas ele é pequenininho, é normal da idade. 2 anos e 8 meses não falar nada não é o esperado. Então, quanto mais precocemente buscar um fonoaudiólogo, mais tranquilo para a gente conseguir uma evolução em relação ao tratamento. Doutora, olha, nós temos nem 5 minutos. Antes da gente... Passou muito rápido. Passou. Eu vou agradecer, mas antes de encerrar, o que a doutora deixa de conselho para os pais? A gente sabe o quão rico é todo esse processo, né? Eu acho que é um dos processos mais valiosos que existe, o processo da comunicação. O que a senhora deixa de tudo, mas o que mais a senhora pode assegurar a eles? E claro, e depois assim, algumas perguntas vieram, essas perguntas estão salvas, né, no Instagram da escola, também estão vão estar no YouTube da escola, que nós estamos com o YouTube agora, vão estar na da clínica também, e ao mesmo tempo o contato da doutora da clínica para os pais que quiserem, com certeza. Eu acho que isso é muito valioso, né? É muito rico a gente poder ter esse acompanhamento. O que a senhora diz? Em que a senhora fecha?
Olha, Camila, é um assunto muito amplo que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Uma hora realmente passou muito rápido, né? Até eu me disponho, se houver interesse por parte dos pais e da escola, de a gente estar Com retornando com outras certeza, lives, com trazendo certeza. outros assuntos e tirando todas essas dúvidas. Então, vocês podem estar me enviando as dúvidas, estou à disposição para responder a todas essas dúvidas. E hoje a gente falou muito assim de estimulação, porque realmente é o que vai fazer com que essa criança cada vez desenvolva mais essa fala e essa linguagem. E essa época agora de pandemia, são tempos assim que ninguém nunca viveu isso, né? São momentos diferentes, difíceis, onde gera-se um monte de ansiedade, a gente não consegue planejar, se planejar, questões realmente de medo, de insegurança, de saúde. E essas crianças estão muitas dentro de apartamento, de casa, né? Sem contato com a escola, com as crianças. Então, da melhor forma possível, eu entendo que os pais também têm os afazeres da casa, muitos estão em home office, mas dentro do possível, né? Terem tempo para essas crianças, né? Evitarem que essas crianças fiquem muito tempo em computador, em televisão, em celular. Sentem com a criança, brinquem, conversem, contem história. Eu acho que pegar um livro e contar histórias é uma forma de você estimular a criatividade, o vocabulário, a imaginação, a linguagem. É um momento de você interagir com seu filho, né, respeitando cada faixa etária. Né? Mas contar histórias em livros, pegar jogos, sentar no chão, brincar com a bola, com o carrinho. Porque a gente fica tão preocupado se a criança está falando corretamente, se está usando chupeta, mamadeira, ai, está perdendo aula, será que essa aula online vai resolver? Será que essa terapia online vai resolver? Mas, na verdade, o que essas crianças vão levar de tudo isso é muito mais a qualidade desse tempo que ela passou com essa família. Verdade. Eu acho que a gente tem que avaliar as duas situações. Eu acho que a gente perdeu muita coisa com essa pandemia, né? A gente ficou restrito ao convívio social, ao trabalho, à economia, mas a gente ganhou uma família, Com né? certeza. Mais tempo com a família. A gente ganhou mais tempo com a família, Verdade. mais convívio. Criança que ficava o dia inteiro na escola, hoje fica o dia inteiro com o pai e com a mãe em casa. O que é um privilégio. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse lado positivo, né? E poder abraçar isso da melhor forma possível dentro da realidade de cada família, de cada casa, né? E vamos com fé que tudo isso vai passar. E vai passar, né? E eu estou à disposição, caso vocês queiram enviar alguma pergunta. Sim. E agradecer mais uma vez Imagina. pela Nossa, atenção, eu Camila. acho que o que a doutora falou agora no final é extremamente valioso, né? Nós sabemos o quanto é difícil estar em casa, a economia, a pandemia, mas o quão rico é estar em casa com seu filho, né? Eu sei que é difícil falar, nós sabemos que o online é importante, que o atendimento é importante, mas partilhar, eu acho que esses momentos, essa semente que está sendo plantada com cada criança, isso é uma memória afetiva que jamais vai ser apagada. Então, assim, eu não tenho nem o que complementar diante da sua fala, acho que foi tão valiosa que não consigo. Eu queria agradecer a doutora pela oportunidade. Com certeza, nós iremos voltar sim. Tem pais agradecendo também, a gente agradece os pais. E a gente deixa claro, quem quiser enviar as perguntas, nós encaminhamos para a doutora. Mas, assim, de coração, muito obrigada. Obrigada por essa parceria. Nós não conseguimos no início do ano, por causa desse processo de receber na escola, mas com certeza a gente está no aguardo dessa visita, que é tão importante quanto também. Eu que agradeço e estamos aí juntos, todos no mesmo barco. Obrigada, Tá doutora. bem? Obrigada. Obrigada, grande beijo, boa noite a Boa todos. noite. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.